Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de Química da segunda série. Na aula de hoje, a gente vai estar trabalhando sobre as reações de oxirredução, que são aquelas reações químicas que ocorrem a transferência de elétron entre os átomos. A gente vai estar relembrando alguns conceitos de oxidação, relembrando alguns NOx das substâncias, quais são as regras, relembrando essas regras para a gente determinar o NOx, e também vamos especificamente falar e identificar quem são os agentes redutores, agentes oxidantes dentro desse tipo de reação, ok? Então, o tema da nossa aula de hoje é reação de oxirredução, agente oxidante e agente redutor. E para a gente falar sobre esse tipo de reação, a gente precisa relembrar o que é, quais são as principais características, ok? Então, reação de oxirredução refere-se ao processo em que há transferência de elétrons entre espécies químicas, sejam átomos ou os íons, de substâncias que reagem entre si. Então, nós temos que o número de oxidação representa a carga elétrica de um elemento no momento em que ele participa de uma ligação química, e essa é a condição relacionada com a eletronegatividade. E aí, relembrando, o que é eletronegatividade? É aquela capacidade que um átomo tem de receber elétron. E quem são as famílias mais eletronegativas da tabela periódica? Família 6A, 7A, principalmente a 7A, que é a família dos halogênios, ok? Então, exemplos de reações de oxirredução no nosso cotidiano bem comum. Então, eu trouxe aqui o processo de enferrujamento. Então, nós temos aqui uma reação que é bem comum no nosso dia a dia, que é uma reação que ocorre com a transferência de elétrons e quando é utilizado para descolorir o cabelo, a água oxigenada. Então, isso aqui também é uma reação de oxirredução, onde nós temos a principal característica, a transferência de elétrons entre as substâncias que participam nessa reação, ok? Então, aqui, o que é oxidar? A oxidação resulta na perda de elétrons, que esse átomo vai acontecer com ele, e vai aumentar o seu número do NOx. O que é a redução? Resulta no ganho de elétrons, então recebe. Então, redução, receber elétrons. Oxidar, dar elétrons. Então, isso aqui pode ser uma dica para você sempre identificar quando que um elemento químico vai oxidar e quando que ele vai reduzir, ok? Conforme o elemento que recebe ou doa elétrons, temos as seguintes denominações. Agente redutor. Quem vai ser o agente redutor? É aquele que sofre sempre oxidação, provoca redução e aumenta o seu número de NOx. É o que perde elétrons, ok? Quem é o agente oxidante? É aquele que sofre redução, provoca oxidação e diminui o seu número de NOx. É o que ganha elétrons. Então, o que a gente pode observar aqui, é que é o inverso. Quem oxida vai ser o agente que vai reduzir o outro átomo ou outra espécie. Quem reduz é o agente que vai oxidar a outra espécie, ok? E aí aqui a gente tem um esquema para a gente identificar como que a gente vai identificar quem oxida e quem reduz. Então aqui, ó, de 0 para mais 1, mais 2, mais 3, até mais 7, nós temos aqui que isso aqui é a variação do NOx, ok? Então, do 0 para o mais 7, nós temos a oxidação dessa espécie química. Do 0 para o menos 1, menos 2, até o menos 7, nós temos a redução da espécie química que vai estar participando dessa ligação, dessa reação química, ok? Então, isso aqui é muito importante vocês lembrarem. Por isso que quando a gente determina o NOx, a gente tem que colocar se é mais 1, se é menos 1, se é mais 4 ou se é menos 4, porque tá vendo, ó, dependendo do sinal, a gente tem uma classificação ou uma indicação diferente. Tranquilo? Então, aqui, ó, o agente oxidante em uma reação redox é a espécie que sofre redução, como a gente falou, a gente vai ver um exemplo agora. E o agente redutor em uma reação redox é uma espécie que sofre oxidação. Então, nós temos aqui, ó, nós temos o zinco no estado sólido, o cobre no estado gasoso, no lado dos reagentes. Aqui no lado dos produtos, nós temos o zinco em meio aquoso e o cobre
no estado sólido. Então aqui, ó, qual é o NOx de uma substância simples? Sempre é 0, ok? Por isso que aqui no zinco e no cobre nós temos um número 0, porque o NOx de toda substância simples, pela regra, é 0. Professor, e por que esse 2 mais aqui não está em cima do elemento químico? Porque aqui nós temos um íon, ok? Aqui nós temos um íon cátion. Por que é cátion? Porque é positivo, a carga dele aqui. E nós temos outro íon positivo, também cátion. Então, a gente vai identificar aqui a variação. Teve mudança no NOx dos elementos químicos presentes nessa reação? Teve. Então, de 0, aqui o zinco, ó, de 0 foi para mais 2, olhando o sentido reagente-produto, e o cobre foi de 2 mais para 0. Então, vamos aqui, ó. O átomo de zinco perdeu 2 elétrons. Então, se ele perde elétrons ou ele doa, ele sofre oxidação. Então, a gente viu lá, né, que quando nós vamos de 0 para o mais 1, mais 2, ele oxida. E aí, o que acontece? Ele provoca a redução do íon cobre. Por isso que ele é o agente redutor. O íon cobre, ele recebeu 2 elétrons. Então, se ele recebe, ele sofre redução. Se ele reduz, ele é o agente oxidante. Então, vai ser dessa forma que nós vamos identificar o agente redutor e o agente oxidante dentro dessas reações. Primeiro, a gente identifica quem oxida e quem reduz, ok? E também tem que lembrar das regrinhas de determinar o NOx das substâncias. Outro exemplo, nós temos aqui SO2, o O2, 2SO3. Então, toda substância simples, NOx 0. O oxigênio tem o NOx menos 2 pela regrinha. Então, a gente colocou aqui, ó, menos 2 aqui, o S vai ser menos 4, o enxofre. NOx 0 do oxigênio, porque é uma substância simples. Então, nós temos aqui o NOx do oxigênio menos 2, se eu multiplicar 3 vezes 2 vai dar menos 6, o NOx tem que ser igual a 0, por isso que aqui é mais 6. Nesses aqui é menos 2, então 2 menos menos 2 vai dar menos 4 e aqui mais 4, ok? Então a gente vai identificar quem oxidou. Então aqui, ó, o enxofre aumentou o NOx, ele foi, ó, de mais 4 para mais 6, então ele oxidou. Então se ele oxidou, ele é o agente redutor. E aí uma dica aqui, só para a gente relembrar. Quem sofreu a variação de NOx foi somente o elemento químico, certo? Mas quando a gente vai identificar o agente redutor ou o oxidante, a gente pega toda a substância que esse elemento químico está presente. Então aqui, ó, o enxofre sofreu oxidação. Mas quem é o agente redutor? Toda a substância que ele está presente. Então, é SO2, como está aqui, tá bom? Aí aqui nós temos o oxigênio diminuiu o NOx, ele reduziu. Então, foi de 0 para menos 2. Se ele reduziu, então o oxigênio, o gás oxigênio, ele é o agente oxidante, beleza? Então, aqui a gente vai ver outro exemplo também, a gente vai identificar quem é um agente oxidante, quem é um agente redutor da reação química da ferrugem. Então, nós temos aqui, ó, o ferro reagindo com o oxigênio presente no ar e formando essa cor avermelhada nessa substância formada de ferro, beleza? Vamos determinar aqui o NOx. Então, ó, toda substância simples, NOx 0. Então, 0 aqui, 0 aqui. O oxigênio é menos 2. 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. 2 vezes mais 3 vai dar menos 6. Então, o NOx aqui, ele vai zerar dessa substância, ok? Então, teve variação no NOx? Teve, tanto do ferro como do oxigênio. Então, o ferro foi de 0 para mais 3. Então, ele oxidou, sofreu oxidação. O oxigênio foi de 0 para menos 2. Então, ele reduziu. Então, quem vai ser... Ai, perdão, vamos botar aqui. Então, quem vai ser o agente redutor? Vai ser esse átomo de ferro. Quem vai ser o agente oxidante? O gás oxigênio, ok?
E agora a gente vai estar aplicando esses conceitos, né, de reação de oxidação, determinar o NOx e principalmente estar identificando quem reduziu, quem oxidou e quem é o agente nas atividades agora. Vamos lá, colocar em prática? Então, questão 1. Assinale a afirmativa correta em relação à reação. Então, ele deu a reação aqui e ele fala na letra A. Ele fala sobre a redução e sobre o agente oxidante. Então, a gente precisa identificar qual é a opção correta. Primeira coisa que a gente tem que fazer, determinar o NOx, ok? E aí, lembrando que em aulas anteriores tem as regrinhas, tem a tabela de determinar os NOx, e aí você vai estar relembrando, assistindo essa aula e estar relembrando, tá bom? Então aqui, cada elemento químico tem o seu NOx determinado. Agora a gente vai ver quem variou. Então nós temos aqui, ó, o átomo de cloro foi de -1 para 0, então teve uma variação. Então ele oxidou. Se ele oxidou, ele é o agente redutor. Quem teve também outra variação? O nitrogênio foi de +4 para +2. Então, o que aconteceu com ele? Ele reduziu, então ele é o agente oxidante. Então, a gente vai ver aqui qual é a alternativa correta. Na letra A, o elemento oxigênio sofre redução? Então, está totalmente errado, porque quem sofreu variação de NOx foi o cloro e o nitrogênio. O oxigênio está fora. O elemento cloro sofre redução? Tá errado porque tá aqui, ó, o elemento cloro sofre oxidação. O HCl é o agente oxidante? Então a gente viu aqui, ó, HCl é o agente redutor. NO2 é o agente redutor? Como a gente viu aqui, tá errado. O NO2 é o agente oxidante. Então a alternativa correta é a letra E. O NO2 é o agente oxidante porque o nitrogênio, ele reduziu o seu NOx, ok? Questão 2. As reações redox são importantes na indústria química e na produção de metais. Considerando que o ferro é obtido através da reação, então ele dá aqui, disponibiliza a reação, dadas as afirmações. Então, para a gente identificar quem reduziu, quem é o agente oxidante, a gente precisa determinar o NOx de cada elemento químico que faz parte dessa reação. Então, primeiro nós determinamos os NOx baseados nas regras que tem. Em seguida, a gente vê quem variou. Então, o ferro variou de +3 para 0. Então, ele reduziu, é o agente oxidante. Quem variou também? O carbono, ó, foi de +2 para +4. Então, ele oxidou, é o agente redutor. Agora, a gente vai identificar aqui quais as alternativas corretas. O ferro sofre redução? Então, tá aqui, ó, correto, ele reduziu. O oxigênio é o agente oxidante? Mais uma vez, a gente pode observar que está errado, ó. Quem participou de variação de NOx foi o ferro e o carbono. O número de oxidação do carbono passou de +2 para +4. Então, a gente vai observar aqui, ó, que foi de +2 para +4. Então, essa está correta. O carbono é o agente redutor? Que a gente pode observar aqui que isso é verdade, ó. O carbono, ele sofreu oxidação, então ele é o agente redutor. Então, a alternativa correta é a letra E. Na aula de hoje, a gente relembrou os conceitos de reação de oxirredução, relembrou sobre a variação de NOx e identificamos os agentes redutores e oxidantes dentro de uma reação característica que perde ou ganha elétrons. Não deixe de acessar essa e outras aulas na plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima!